Isaías capítulo 64 e o verso 4 diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Fecha a tua Bíblia, coloca sobre a sua cadeira, fecha os teus olhos também e vamos orar uma vez mais. Pai, nós oramos nessa noite no nome de Jesus. E nós damos ao Senhor total liberdade nesse ambiente para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós declaramos que nós não estamos numa noite comum, num culto normal, mas nós estamos aqui para abrir agora os nossos ouvidos para que a voz de Deus fale com a gente. Amado Espírito Santo, que a tua unção, que o teu poder se manifeste sobre nós, apesar de nós mesmos, apesar até mesmo de mim que está aqui pregando, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a tua graça nos alcance nessa noite, Senhor. Que o teu favor seja sobre nós e que o Senhor olhe para as nossas vidas agora com os teus olhos de amor e misericórdia. Eu te entrego aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou, para que o Senhor abençoe o teu povo. E para que o Senhor fale conosco nessa noite de uma forma linda e poderosa. Assim cremos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar aí no teu lugar. É muito bom a gente contemplar as grandezas de Deus e os grandes feitos do Senhor. É muito bom quando a gente vê coisas que só Deus sabe fazer, sabe? Uma cura, um milagre, uma operação de maravilhas de Deus na terra. Sabe aquela resposta que só Deus pode dar, aquele milagre que só Deus pode fazer na vida de alguém, na família de alguém, uma cura física talvez. É muito bom quando a gente vê milagre de Deus para tudo que é lado na nossa vida. E bom seria se fosse sempre assim. O Deus do extraordinário, o Deus que responde orações rápidas, o Deus que cura, o Deus que traz fogo, o Deus que faz todo mundo cair debaixo do poder. Seria muito bom se fosse assim. Mas isso, apesar de revigorante, apesar de revigorar a nossa alma, essas experiências com Deus, que parece que o mundo para e que só está Deus e você ali naquele momento, apesar disso ser revigorante, alguns de nós só conseguem enxergar Deus nesses momentos. Nos momentos que está havendo milagre, que está havendo resposta, que está havendo cura, que está havendo poder. A gente só consegue às vezes enxergar Deus no culto forte, na resposta de oração, no monte que acende, no poder de Deus que varre a igreja, no milagre que chega rápido. Mas tem momentos que a gente não consegue enxergar Deus no silêncio, no ordinário, no entre um milagre e outro, entre uma operação de poder e outro, existe um intervalo. E Deus opera precisamente nos entres. Antes da página virar, antes de Deus derramar uma nova unção, antes de Deus tocar de novo, curar de novo, existem esses períodos de intervalo que parece que a gente está parado na fé. Eu não sei se você já viveu isso. Parece que a gente está num vácuo do tempo. A gente está num silêncio que parece que não é que tem alguma coisa errado, mas também não tem algo fluindo, funcionando. Parece que a gente está... Somente a única capacidade que a gente tem em alguns momentos é de esperar e continuar perseverando. Sim ou não? Você já viveu isso? Sim. Agora, que intervalos são esses que às vezes acontecem na nossa vida? Existem alguns intervalos, algumas pausas que a gente vive na nossa caminhada com Deus. Alguns segundos antes da virada, alguns segundos antes de Deus responder outra oração, no silêncio entre uma promessa e o cumprimento dela. Entre um capítulo e o próximo capítulo da tua vida. Talvez você está aí num tempo, vivendo uma temporada, alguns anos, que parece que está a mesma coisa, que não está tendo nenhuma novidade. É justamente nesses intervalos que Deus também trabalha. No ordinário dos dias, nos 6 dias de silêncio antes da muralha cair, nos 4 dias de morte antes de Lázaro ressuscitar. Em todo o período da Bíblia você vai ver que havia um entre. Havia um período, havia uma pausa, havia um intervalo, havia uma espera, havia um espaço invisível, uma página em branco que parecia que Deus não estava fazendo nada. É aquele entre o choro que dura uma noite e a alegria que vem
pela manhã. Sabe, existe esse vácuo, existe esse entre, existe essa pausa. Existe esse momento que às vezes está sem rosto, sem nome, que você não sabe nem decifrar. O que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo ou estou só sobrevivendo os leões e os ursos da vida? Só que aí a gente se depara com esse texto que a gente acabou de ler. Ainda não se viu, ouvido nenhum conseguiu perceber, olho nenhum conseguiu ver, achar um Deus semelhante a esse. Um Deus que o quê? Que está trabalhando para aqueles que nele estão esperando. Então hoje eu quero falar precisamente sobre isso. Eu quero falar do Deus da sala de espera. Deus também é Deus da sala de espera. Deus também é Deus dos intervalos. Deus também é Deus de pausa. Deus também é Deus de tempo. E Deus também é Deus de agir por trás dos palcos. A maioria das ações de Deus na minha e na sua vida não serão nos palcos. A maioria das ações de Deus na minha e na sua vida vai ser no backstage. Vai ser nos bastidores, vai ser por trás dos palcos. Vai ser quando não tiver ninguém olhando e você estiver sozinho com Deus na sala de espera. Eu não sei se você já marcou alguma consulta na vida com algum especialista, principalmente os médicos, né? E tem médico que é terrível. Marca consulta, sei lá, 14 horas, 2 horas da tarde é a consulta, e você vai ser atendido 4 da tarde. Você precisa dele mesmo? Aí você está ali na sala de espera, não é? Tem algumas revistas, tem um cafezinho, tem talvez um sofá confortável, e tem coisas para tentar fazer amenizar o tempo de espera. Mas aí eu te pergunto aqui, adianta, resolve a angústia que você tem de ficar esperando? Se você tiver um sofá confortável, uma Netflix ligada, um cafezinho, vai adiantar? Você quer ser atendido logo. Você quer passar pelo atendimento logo, resolver o problema logo. Mas Deus tem uma sala de espera especial para tratar a nossa vida. E às vezes Deus demora. A boa notícia é que se a gente foi colocado numa sala de espera, é que o horário de ser atendido já foi marcado. Já foi agendado. Só que aí vai depender de como é a nossa reação enquanto nós estamos nessa sala de espera. Na verdade, antes de entrar na sala do trono para falar com o Senhor, antes de entrar na sala do trono para ter o toque de Jesus, vai ter essa sala de espera onde Ele vai provar o teu coração. É disso que eu quero falar hoje, o Deus da sala de espera. A primeira coisa que eu quero falar é sobre essa sala de espera. A sala de espera, ela tem um nome estampado assim na porta, ela chama fé. Diga comigo, fé. Olha o que diz Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 e o verso 1. Se você pode, abra a tua Bíblia comigo. Olha o que diz aí o texto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se... Não, vamos de novo como quem está entendendo. A fé é a certeza de coisas que se... E a convicção de fatos que se não veem. A fé é a convicção de coisas que se esperam. A sala de espera de Deus se chama fé. É nessa sala que Deus vai colocar você para poder provar o teu coração e para poder esticar o tamanho da tua fé em relação àquilo que Ele te falou. Não existe fórmula mágica no Evangelho. Não existe aquilo que a gente possa fazer para tentar adiantar o processo de Deus. Todos nós teremos que passar pelo processo de Deus. E Deus é quem sabe o tempo que isso vai durar. Eu tenho alguns exemplos que eu separei para que você só receba no teu coração e entenda que não é nada pessoal. Deus não te odeia, Deus não está com raiva de você, não tem nada de errado na tua história, mas talvez você esteja hoje numa sala de espera de Deus. Mas olha como Deus tratou os seus filhos queridos na palavra. Alguns exemplos que eu separei para você. Por exemplo, entre Deus prometer um filho para Abraão e Isaac nascer, foram 25 anos de espera. Entre José sonhar e José se tornar governador do Egito, foram 20 anos de espera. E a sala de espera de José não teve um sofá confortável. A sala de espera de José teve poço,
teve cativeiro, teve a trairagem dos irmãos, teve cuspe na cara, teve humilhação. 20 anos. Ele era um garoto de 16 anos quando ele teve um sonho. 20 anos depois, ele foi colocado como governador do Egito. 20 anos de espera. Entre Moisés sair do Egito e ele voltar como libertador, para libertar todo o povo, 40 anos se passaram. E Moisés cuidando de rebanho, de ovelha do sogro, no deserto. 40 anos. Entre Davi ser ungido por Samuel na sala da casa de Jessé e ele se tornar rei, 15 anos. Para ele se tornar rei de Judá. Depois mais 7 para se tornar rei de todo Israel. 22 anos. E eu já falei aqui em outras reuniões que antes de Davi ser ungido para governar, ele foi ungido para esperar. Ele foi ungido para aguardar o tempo de Deus na sala de espera que o Senhor tinha para a vida dele. Não é nada pessoal com você, é exatamente assim que Deus cuida dos seus chamados, dos seus escolhidos. Talvez você ouviu alguma palavra de Deus um tempo atrás, e Deus encheu o teu coração com promessas, com palavras, com profecias, palavras de conhecimento, e tu disse, uau, vai ser agora. Agora vai começar meu chamado, agora Deus cura a minha família, agora Deus liberta meu marido, meu filho volta para a igreja, agora Deus vai me colocar no ministério, eu vou ser líder de jovens, eu vou viajar por aí pregando. E Deus falou isso tudo com você. Mas aí você está há um tempo já esperando, né? E aí você começa talvez a pensar que, será que Deus ainda está de pé essa palavra? Ou será que por causa dos meus erros, Deus mudou de ideia? Tem isso também, a gente às vezes se acusa, né? Eu vacilei pra caramba, eu errei, eu pequei, eu falhei com pessoas, eu falhei com Deus. Quem sabe Deus não botou minha promessa para outra pessoa? Eu quero te dizer que Deus não cancelou as promessas que Ele tem sobre você. Deus não anulou as palavras que um dia Ele entregou para você. Deus não anulou as profecias. Deus não anulou a unção. Deus não anulou os dons, o chamado e a vocação que Ele te fez. Não tem nada de errado. Talvez você só esteja na sala de espera de Deus. Você está sendo preparado para o cumprimento dessa palavra. Por quê? Se Moisés volta antes da hora para o Egito, ele ainda volta como um ferido e não como um libertador. Se José assume o trono antes da hora, o governo do Egito, ele assume o governo para poder dar uma coça nos irmãos e não para servir à mesa. Se Davi assume o trono antes da hora, ele ainda ia ser menino. A queda ia ser muito mais feia. Você entende? Amém. Então por isso existe um tempo, um modo e um jeito de Deus fazer na nossa vida. Nós não estamos no futuro, Deus está e Deus sabe o porquê ainda você está na sala de espera. Agora, estar na sala de espera não diminui o tamanho do poder da palavra que está sobre você. Às vezes, até porque, por causa da palavra e do tamanho da palavra que você recebeu, talvez até a espera seja até um pouquinho mais. Porque a palavra que você ouviu e recebeu de Deus é muito poderosa. Então Deus precisa trabalhar dentro de você. Deus precisa trabalhar a tua humildade, o teu caráter. E é justamente disso que a gente vai falar. Nenhum desses capítulos tinha aplauso, querido. Nenhuma dessas histórias que eu acabei de falar, quando Deus resolve colocar alguém na sala de espera, não tem aplauso. Não tem ninguém dando tapinha nas costas. Geralmente é um tempo em que você não é muito lembrado. Parece que Deus está te colocando meio que isolado. Aí parece que você começa a olhar para dentro de si, sabe? As coisas começam a parecer angustiantes à sua volta. É a sala de espera. Você está esperando e aquilo está te angustiando. Você está dizendo, meu Deus, muda logo o meu tempo. Muda logo a minha estação. Me libera logo para fazer outra coisa. Por que o Senhor não faz eu entrar logo naquela palavra que o Senhor me deu? E Deus está dizendo, ainda não é o tempo. Ainda não é o momento. Porque antes de eu liberar a flecha para poder chegar no alvo, primeiro o arqueiro vai puxar ela para trás com toda a força. Para ver onde está o coração. Para ver onde está o propósito, a perseverança. Para ver o que você ama, se é a promessa ou se é o Deus que te fez a promessa. Aleluia!
Por que você acha que Jesus chegou no quarto dia, depois que Lázaro morreu? Jesus poderia ter ido no mesmo instante. Jesus poderia nem ter deixado Lázaro morrer. Ele estava constantemente em Betânia, no lugar de café, de descanso. Jesus estava lá. Mas Jesus deixou o amigo dele morrer, não foi no primeiro dia, o velório acabou, enterraram o cara, passou 4 dias, e aí Jesus chega. E aí ele confunde a cabeça de Marta, confunde a cabeça de Maria. Marta já diz: Senhor, não adianta mais não, tá? O Senhor desprezou ele já está morto, já até fede. Maria diz: ah, Senhor, se tu tivesses aqui, oh meu Deus. Maria fica angustiada. Mas Jesus disse assim uma coisa fantástica: foi precisamente para que o nome de Deus fosse glorificado que isso aconteceu. A minha demora foi para glorificar o nome do Pai. A minha demora foi para revelar o poder de Deus sobre a face da terra. Então entenda que existem algumas coisas que demoram mesmo, para Deus ainda glorificar mais ainda o nome dele na sua vida. Amém? Só que aí você vai ter que guardar o teu coração, porque nesses períodos, a impressão que você tem é que parece que no começo da caminhada, Deus falava com você constantemente, a coisa ia ser para ontem, ia ser agora, ia ser esse ano, e aí de repente, como você está na sala de espera, parece que tudo foi cancelado, Deus mudou de ideia, que não está dando nada mais certo, que talvez você tenha que ir para outro lugar, que talvez... Aí você começa a pensar um monte de bobeira. Eu tenho que trocar de trabalho, eu tenho que trocar de ministério, eu tenho que trocar de igreja, eu tenho que trocar... Não, o meu casamento é que é o problema. E não é o problema. Quando Deus falou tudo o que falou com você, Ele não marcou data no calendário. Ele só falou com você a partir da onde Ele está. Ele está no futuro. Ele está no hoje, Ele está no ontem, Ele é o Senhor. Mas quando Deus te fez um chamado, Ele te fez um chamado do final das coisas. Melhor é o final das coisas do que o começo. Então Deus olhou para você e diz: você vai ser isso, isso, isso e outro, você é assim, 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 eu tenho isso, isso, isso para a tua vida. Mas Ele não disse: vai se cumprir no dia 15 de dezembro de 2025, às 15 horas da tarde e 30 segundos, vai. Deus não te deu data. Deus te deu uma palavra. Deus não te deu um calendário marcado, Deus te deu uma confiança numa palavra, nele, e do que Ele garantiu quem você é para Ele. Amém? Amém. E por que às vezes Deus nos coloca na sala de espera? Aqui é o primeiro ponto que eu quero te ensinar. Porque na sala de espera Ele começa a arrumar você por dentro. Ele começa a arrumar conexões, caráter, temperamento, jeito de ser. Ele começa a tirar o que precisa tirar, colocar o que precisa colocar. Olha o que aconteceu quando Moisés teve que deixar o povo esperar, em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32 tem uma sala de espera que acontece ali. Não sei se você lembra, Moisés sobe o monte agora. Deus diz: Moisés, sobe o monte que eu quero falar contigo. Vem para cá. Aí Moisés fica 40 dias no monte em jejum e ele recebe as tábuas da lei. Lembra disso? Aí no final de 40 dias Moisés desce. Só que o que Moisés não sabia é que enquanto Moisés estava buscando a Deus, enquanto Moisés estava falando com Deus, o povo lá embaixo, já no 10º dia, sei lá, no 5º dia já estava duvidoso. Já estava perturbando Arão, dizendo assim: Moisés foi embora, cara, Moisés morreu, Moisés demora. Então façamos nós deuses para nós, que nos conduza aqui no meio do deserto. E aí eles pegaram os objetos de ouro que eles tinham e eles fizeram um bezerro de ouro, lembra disso? Quando Moisés, no final de 40 dias, está descendo agora com as tábuas da aliança, ele chega lá embaixo, aquele barulho de festa. Josué, coitado, até achou que estava... Olha, o povo está louvando a Deus, Moisés. Moisés disse: não, menino, o povo está desviado. O povo estava fazendo o primeiro intermédio da vida, foi ali em Êxodo 32. Reuniu as equipes de medicina, intermédio, orém, tudo junto. Estava fazendo a primeira doideira, imagina, brother lotada, aquela coisa do inferno. Era o povo que estava ali em Êxodo 32. Moisés chega, quebra a tábua da aliança, irado, melancólico, nervoso. Diz: olha, vocês que vão comer capim a partir de hoje, que vocês não tiveram paciência para esperar o que Deus tinha para revelar a vocês. O que eu aprendo com isso? O tempo de espera, a sala de espera, revela o teu coração. É precisamente aquilo que você faz enquanto Deus ainda não está fazendo nada, enquanto você está esperando, que revela quem você é. Quando você não tem função,
quando você não está agindo no ministério, quando você não está em destaque, quando Deus ainda não respondeu uma promessa, uma palavra, um chamado, quando Deus não agiu na tua casa, quem é você no tempo de espera? Quem é você na angústia? E eu me lembro, agora, tempos atrás, tem o quê? A gente está aqui acho que 2 anos, 3 anos aqui? 3 anos eu acho, 22, exato. 3 anos. Eu me lembro a angústia que foi para esperar sair o contrato desse lugar. Porque primeiro que a gente não tinha dinheiro. Aí de repente apareceu alguém com dinheiro. Pastor, eu tenho 100 mil. Pastor, sai o financiamento aqui no nosso nome, 400 mil. Eu disse, meu Deus, já tem 500 mil. A igreja tinha o dinheiro guardado. Vamos juntar tudo, vai dar certo. Estava tudo certo. A dona daqui do local queria vender. A gente queria comprar. Deus deu o dinheiro. Mas o raio do banco não liberava o contrato. 4 meses. A papelada ficou rodando no cartório. 4 meses. E a gente, meu Deus. E aí o banco avisou assim, se o cartório não liberar tal dia, o prazo vai estourar. Porque da aprovação do financiamento do banco, parecia que tinha um prazo, que a gente tinha até aquele tempo para poder trazer toda a papelada da legalização do terreno para poder efetuar a transferência. E aquilo angustiava o nosso coração. E eu me lembro, às vezes, Telmo, Regina, Márcio, Eliana, minha mãe, o que a gente vai fazer? E uma frase que eu nunca mais esqueci, que saiu de um tempo de angústia. A única resposta que eu tinha para o presbitério da casa: vamos adorar mais um pouquinho. Vamos adorar mais um pouquinho. O que eu vou fazer? Era angustiante. Mas eu me lembro, eu ia para minha casa, botava um louvor e adorava mais um pouquinho. Eu não pedia mais, porque Deus não é surdo. O que a gente já falou, Ele sabe o que a gente já pediu. Agora, se Deus já sabe, se eu já orei, se eu já intercedi, o que eu vou fazer no tempo de espera? Adore mais um pouquinho. Adore mais um pouquinho. Mas está tudo certo para poder liberar a palavra, a virada de chave, a vitória que eu preciso, mas está me angustiando. Adore mais um pouquinho. Poxa, era para eu estar um outro tempo no meu chamado, no meu ministério, já era para eu estar voando, já era para eu estar em nações. Adore mais um pouquinho. Não precisa falar para ninguém do teu lado, só fala para você mesmo. Adore mais um pouquinho. Não precisa ser como defunto, fala de verdade. Adore mais um pouquinho. Alô, parecia que estava morto. A espera revela o teu coração. A espera, a sala de espera de Deus revela aquilo que está dentro de você. Se tem ira, vai vir para fora. Se tem angústia, vai vir para fora. Se tem ansiedade, vai vir para fora. Se tem palavrão, vai vir para fora. Se tem orgulho, vai vir para fora. Se tem soberba, vai vir para fora. Deus te coloca ali no forno, na espera, na estufa. E tudo que tem para dentro, tudo que está dentro de você no tempo de espera, vem tudo para fora. Agora, se tem um coração confiante, com fé e agradecido a Deus, a sua fé vem para fora. Por isso o nome da sala de espera é fé. Hebreus 11, a fé é a convicção de coisas que se esperam. Você está esperando, mas você tem convicção. Você está esperando, mas os teus olhos não estão aqui, os teus olhos estão nele. E você sabe, ele falou, se Deus falou, já é. Já é real no reino espiritual, é questão de tempo para materializar no físico. Aleluia. Aleluia. Tudo que está dentro de você no tempo de espera, Deus traz para fora. Por isso às vezes a espera é necessário para tratar o teu coração. Eu quero fechar com isso aqui, esse primeiro ponto. A caminhada que o povo que saiu do Egito tinha que fazer era uma caminhada de 20 a 30 dias. Ouça-me bem agora. 20 a 30 dias eles estavam na terra prometida. 20 dias caminhando. Chegou na promessa de Deus. Pronto, sai do Egito, 20 dias, promessa de Deus. Que lindo! Por que ficou 40 anos? Por que Deus teve que botar aquele povo todo para esperar 40 anos? Por causa da dureza do coração deles. Por causa de tudo que eles traziam do Egito, as manias, o jeito de ser, ia contaminar a terra. Ouça-me,
Às vezes Deus está colocando você na sala de espera para você não contaminar o que Deus tem para você. O chamado, o ministério, a mudança, a virada de chave, se você entra de um jeito que você era no passado, você vai contaminar aquilo que o Senhor tem para você. Então, se você ainda está esperando, entenda que Deus ainda está purificando o teu coração, a tua mente, libertando você de coisas. Amém. Agora, segundo ponto é o seguinte: Deus age quando a gente não vê. É justamente quando a gente não está vendo nada que Deus começa a agir dentro de nós. Eu vou te provar isso agora. Gênesis capítulo 15, verso 1. Olha o que Deus fez na vida de Abrão. Ainda era Abrão. Gênesis capítulo 15, a gente vai ler do 1 ao 12. A forma como Deus operou quando Abrão ainda não conseguia ver o que Deus tinha prometido para ele. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos? Ouça-me bem, tudo que Abrão queria nessa época era um filho. Aí você pode dizer: Deus me livre, eu não quero mais filho. Mas eu estou falando que essa era a angústia do coração de Abrão. Era o que pegava para ele. Ele só queria filho. Ele já estava idoso, não tinha descendente. Tudo que ele tinha ia ficar para lá mesmo, porque ele não tinha continuidade. E isso apertava o coração dele. Para você pode ser outra coisa. Para Abrão, ele só queria um filho. Olha o que Deus fez. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer, o Damasceno, é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedestes descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Verso 4. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E declarou ainda mais o Senhor a Abrão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe então Abrão: ó soberano Senhor, como eu posso saber que tomarei posse da terra mesmo? Verso 9. Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, ou seja, faça-me uma oferta, e também uma pombinha, um pombinho e uma rolinha. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Verso 11. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão as enxotava dali. Olha o verso 12, que você nunca parou para reparar. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Deus opera quando a gente não vê. Olha o que está acontecendo. Abrão angustiado porque queria um filho. Essa era a promessa dele. Deus colocou ele na sala de espera. Mas agora Deus faz a primeira coisa. Quando você está na sala de espera, ele começa a operar. O quê? Ele diz: Abrão, sai aqui da tua tenda, vem dar uma voltinha. Deus tira Abrão daquilo que estava limitando a visão dele. Aquilo que estava cercando a visão dele, fazendo acreditar que ele ia morrer ali no mesmo ponto que ele nasceu. Deus diz: sai, abra agora os teus olhos para ver que eu estou trabalhando mesmo quando você não consegue ver. Sai da tua tenda, Abrão. Agora, Abrão, que você saiu, agora que você está voltando a crer, olha para o céu, Abrão, conta as estrelas, se é que você pode. Assim será a sua. Mas o verso 12 disse que depois Abraão fez uma oferta. Quando teve o pôr do sol, ele ficou com sono. Se teve o pôr do sol e ele ficou com sono, quando Deus falou com Abrão
era dia. Deus tira Abrão da tenda durante o dia, leva para o lado de fora, olha para o sol de meio-dia e diz: quantas estrelas, Abrão? Você já achou estrela no céu meio-dia? Você consegue contar a estrela no céu meio-dia? A maioria de nós já acharia que o milagre seria grande, que é uma noite linda, né? Estrelada, montão de estrela. E ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O milagre já estava grande, sim ou não? Sim. Mas Deus está fazendo Abraão olhar para o nada, aonde não tinha capacidade nem de contar a estrela, porque não tinha, era sol do meio-dia. E diz: conta, Abraão. Tenta. O que isso quer dizer? Era Deus imprimindo, colocando, impartindo para o espírito de Abrão: Abrão, você jamais caminhará por aquilo que os teus olhos conseguem ver, mas por aquilo que eu garanto da minha parte na tua vida. Abrão, não tem nem estrela para você contar, mas eu estou dizendo, seus olhos não estão vendo, mas eu estou trabalhando no seu interior. Eu estou trabalhando na sua vida, Abrão. Se é para Jesus, vale uma salva de palmas, sim. Aleluia! Não, você não entendeu. Você está achando que Deus está usando os mecanismos humanos para poder animar a fé de Abraão, né? Você está achando que Deus está usando o coach, a psicologia, uma palavra legal do YouTube? Não, Deus usou nada, era impossível ver estrela. Era sol de rachar, meio-dia, olha o meio-dia pegando nós de novo aí, ó. Era no meio da ilusão do meio-dia, que o Senhor diz assim: olha agora, e você vai contemplar no meio do nada aquilo que a minha palavra pode gerar na tua vida. Eu não preciso te mostrar nada, Abrão. Eu só preciso falar com você. Eu não preciso te mostrar sinais. Deus me dá um sinal que vai dar certo. Eu não preciso, você já ouviu a minha voz. Creia na minha voz. A gente gosta de sinal, né? E é bom quando Deus nos dá sinal. É maravilhoso quando vem uma palavra, uma profecia, um sinal de que Ele está no negócio. Não tem nada de errado com isso, mas ouça-me, pelo amor de Deus. Não são os sinais que garantem que você está no caminho certo. É o que Deus falou com você um dia que garante que está no caminho certo. Se Deus falou, meu amado, está falado. Agora, ele olha para o céu, sol de meio-dia, não tem estrela nenhuma. Conta, Abraão, se você consegue, tenta contar, Abraão. Versículo seguinte diz: e creu Abraão no Senhor. E creu Abraão no Senhor. Mesmo os olhos dele não tendo capacidade para ver estrela nenhuma, Abraão creu no Senhor. Só que aí ele faz uma pergunta: Senhor, como é que eu posso saber que essa palavra está selada na minha vida? Deus diz: me faz uma oferta aí. Aí ele pega os animais, prepara, faz um altar, levanta um altar ao Senhor, faz uma oferta. Segunda coisa que você vai ter que aprender no tempo da sala de espera: quando Abraão levanta um altar e faz uma oferta, as aves de rapina começam a vir. Ave de rapina na Bíblia sempre foi comparada a demônios. Lembra Jesus falando da parábola do semeador? Saindo o semeador a semear, lançou parte da semente, caiu à beira do caminho. Vieram as aves de rapina e comeram. São demônios que vêm para roubar a palavra que o Senhor deu a você. Só que quando você está na sala de espera e você só tem uma palavra, mesmo você não conseguindo ver nada, é sua obrigação enxotar esses demônios da tua vida. As aves de rapina vão descer sobre aquilo que você está fazendo, eles vão tentar. Você está levantando um altar e demônio está vindo te perturbar. Você está levantando um altar e Satanás está tentando falar na tua cabeça. Você está levantando uma vida de consagração e tem diabo tentando te puxar para trás. Isso é a vida do crente. O que você não pode deixar é que essas aves de rapina comprometam o altar que você está levantando ao Senhor. Enxota essas aves de rapina daí. Repreenda essas aves de rapina daí. Abraão passou praticamente o dia inteiro chotando árvore. Imagina, desce ave de rapina, desce urubu, desce tudo ali na oferta. Queria catar a aliança de Abraão. Queria roubar a palavra. Queria trazer medo, queria trazer temor, queria trazer dúvida. E Abraão estava dizendo: sai da palavra que Deus me deu.
Sai do ambiente que o Senhor me entregou. Posso te falar uma coisa? Tem momentos da tua vida que você precisa ter um pouco mais de ousadia no nome de Jesus. Que você precisa levantar na tua casa mão santa, como Paulo diz, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa. E você precisa enxotar do teu casamento aves de rapina. Você precisa enxotar da tua casa aves de rapina, do teu namoro, do teu noivado. Você precisa enxotar demônios que estão tentando trazer dúvida para a palavra que Deus te deu. Tira esses demônios aí da tua cabeça, do teu ministério, da tua casa, da criação com os teus filhos. Que papo é esse que não vai virar não, que não vai dar certo nunca, que não vai para voltar para Jesus o quê? Tira isso daí, rapaz. Isso são aves de rapina tentando comprometer a tua mente. E você não pode parar nisso. Você não pode permitir que Satanás roube a palavra que você recebeu de Deus. Você está na sala de espera. Você não está vendo estrela nenhuma. Mas você creu no que Deus te falou. Mas entenda, Satanás não vai desistir. Não tem importância. Você também não. Alguém tem que recuar. Não é Jesus nem eu, é o diabo. Não é Jesus e nem você, é o diabo. Aleluia. Abrão passou o dia inteiro enxotando árvores de rapina da aliança que Deus havia feito com ele. Deus acabou de dar a ele uma visão. Ele acabou de crer no Senhor. E aí a batalha espiritual começou. Provas de que você está enfrentando hoje uma batalha espiritual dentro da sala de espera. A sua mente está sendo atacada. Toda batalha espiritual, ela não começa no coração, ela começa na mente. Toda batalha espiritual começa tentando mudar os seus pensamentos. Eu não posso falar, eu estou com medo. Pensamentos tentando te desviar do caminho. Pensamentos tentando te levar para outras condutas, outros caminhos. Batalha espiritual. Ansiedade, dúvida, angústia, medo, dor, orgulho, soberba, falta de perdão, resistência, ofensa. Meu Deus, a maior arma que o diabo usa até hoje é a ofensa. Mente ofendida contra alguém. E quando o crente ele deixa de usar as armas certas, o quê? O perdão. Tem algo contra alguém, a Bíblia não vai mudar só porque você está magoado, viu? Ouça aqui para mim, Florzinha. Olha aqui. A Bíblia não vai mudar só porque você está magoadinho. Estou magoado, estou triste. A Bíblia deixou de ser Bíblia? Está triste, está magoado? Faça o que a Bíblia te manda fazer. Se está triste e magoado com alguém, procura alguém. E não é para chegar também atacando, não. É para chegar com humildade. Me perdoa. Quero te pedir perdão. E eu já expliquei outras vezes, vou explicar de novo. Não existe essa de você chegar para alguém e dizer: Josiana, me perdoa. Tá, eu perdoo, mas pelo quê? Não, eu só precisava pedir perdão. Que isso? Não, me perdoa porque eu fiz assim, assim, assado, pensei assim, assim, assado contra você. Me perdoa. Eu preciso falar o porquê eu estou pedindo perdão. E a pessoa precisa em Deus dizer: eu te libero, eu te perdoo. Pronto, você enxotou aves de rapina. A Bíblia não vai deixar de ser Bíblia porque você está amargurado, tristinho pelo canto, depressivo. Resolva as tuas tretas como a palavra de Deus te ordena. Para que a tua vida volte a fluir diante do Senhor. Para que a tua oferta volte a subir aos céus. Para que as tuas orações voltem a rasgar os céus do lugar onde você chega. Um crente que ele consegue perdoar ofensas, irmão, ele é uma bomba atômica do Espírito Santo. Mas preste atenção, o diabo vai tentar te ferir. O diabo fere desde o jardim, lembra? O que Deus falou para a serpente ali, Adão, Eva e a serpente. Deus disse para a serpente: tu ferirás o calcanhar do descendente da mulher. Ou seja, a serpente, o diabo, fere desde o princípio. O diabo vai tentar te ferir, vai tentar te amargurar, vai tentar parar você, vai tentar trazer confusão para o meio da tua casa, para a igreja, para o ministério, para as suas amizades. E se você não usar as armas da palavra, você cai numa cilada do diabo. Amém. Amém. Use as armas da palavra. Peça perdão, perdoe, resolva os seus problemas. Você está na sala de espera. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar mais um pouquinho na sala de espera.
Você já esperou pouco, né? Você quer esperar mais quantos anos para você fazer o que tem que fazer? Não tem importância, Deus é eterno, Ele não está com pressa. Essas palavras que você ouve de vez em quando, profecia, Deus tem pressa contigo, tudo mentira, tá? Deus não tem pressa porque Ele não está atrasado. Ele não tem pressa com nada. Ele é Deus, Ele é eterno, soberano, Ele é o controle. Agora, enquanto você não aprende, Ele repete a prova. Ele bota você para esperar de novo. E daí está passando mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um mês, mais uma semana, mais um domingo, mais um culto, mais uma palavra, mais uma pregação. E tu vai ficar na sala de espera. E quando você realmente se render e falar, Deus, eu cansei, eu quero resolver minha vida. Aí Deus diz, opa. Aí Ele puxa a senha. Next, próximo, venha. Amém. Amém. Que coisa boa pregar para vocês hoje. Ponto 3 é o seguinte. Abraão estava enxotando demônios, estava guardando aliança. Ele não viu nada, mas ele creu. E aqui tem um ponto importantíssimo para você não se perder enquanto você está na sala de espera. A obediência te protege enquanto você espera. A obediência protege você enquanto você espera. Agora, obedecer continua sendo melhor do que sacrificar. Obedecer também é independente daquilo que você está vivendo no seu momento. Porque às vezes a gente até obedece quando a gente está alegrinho. A gente até obedece quando a gente está de boa com o outro. A gente obedece com dinheiro na conta. A gente obedece com tudo fluindo na igreja, né? Ô, igreja boa, né? Deu coisa errada, alguém pisou no teu calo. Oh, meu Deus. Obediência não tem a ver com o tempo que você está vivendo. Obedecer é para sempre, todos os dias e toda hora. E isso, quer ver como não é algo pessoal com você? Deus não está arrumando um problema só com você? Olha Hebreus, o que vai nos ensinar. Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Hebreus 5, 8 ao 10, a palavra do Senhor te ensina e me ensina algo fantástico. Embora sendo filho, está falando do Filho de Deus aqui, de Jesus Cristo. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele que, mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Olha para mim. Se Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento, que dirá eu? Que dirá tu? Jesus precisou sofrer, padecer, para ser aperfeiçoado, aprender a obedecer por aquilo que ele sofreu. E Jesus tinha a escolha de desistir de obedecer ao Pai. Jesus tinha a escolha de cancelar a missão. Ele estava no jardim, suando sangue. Pai, passa de mim o cálice, eu não estou aguentando. Contudo, seja feita a tua vontade. Agora, e nós? De boa a gente obedece, mas pisando no nosso calo, ou nos ofendendo, ou acontecendo alguma coisa que eu não gosto, ou alguma angústia que eu não sei explicar, não, também não quero obedecer mais não. Eu também não quero honrar a Deus mais não. Também para que eu vou dizimar e ofertar? Deus não muda a minha história? Deus não muda a minha vida econômica? Não, para que eu vou cultuar também hoje? Para que eu vou... Não, tá demais. Não, para que eu vou fazer alguma coisa se ninguém me dá oportunidade nessa igreja? Não, eu estou lá 3 anos, ninguém me dá uma oportunidade, para que eu vou seguir obedecendo? Irmãos, algumas pessoas, não vocês são lindos, maravilhosos, vocês são fantásticos. Mas algumas pessoas procuram igrejas para ter na igreja direitos e não renúncia.
Procura igreja para ter voz, para ter acesso, para ter holofote, para ter microfone, para ter destaque. E não para poder honrar a Deus, cultuar ao Senhor, endireitar a vida e ir para a glória. Eu sei que não é o teu caso. Mas algumas pessoas estão na igreja porque quer direito. Não pode ser ofendido porque a igreja já não presta. Não pode rolar uma fofoca com teu nome que a igreja já está... Ih, tá lá, a igreja... Aquela igreja lá é horrível, tem fofoca. Me fala uma igreja que não tem. Se igreja é família, família de Deus, ok? Toda família tem fofoca, irmão, até de Deus. Até a igreja de Corinto, você lembra a treta que era em Corinto? A igreja que tem os 9 dons, tá lá, ó, profeta, poder de Deus para tudo que é lado. Olha que doideira que era a igreja de Corinto. Paulo escreve, tendo que doutrinar todos eles, porque eles estavam, fofoca era a coisa mais leve que tinha em Corinto. Mas é família, não é? O grupo da tua família lá no teu WhatsApp, que sabe de tudo que acontece nessa cidade. E diz, bota lá no grupo, e morreu mais um. E o próximo fulano, ainda sabe ainda a lista de quem vai morrer. É terrível. Na tua casa tem fofoqueiro, na tua família tem fofoqueiro, na igreja vai rolar fofoca também com o teu nome. Tá tudo certo? Essa semana uma pessoa me ligou e disse, PR, estão falando uma fofoca de mim, assim, assim, assado na igreja, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei, meu querido, fique em paz. Estão falando de mim também? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu falei, fica tranquilo. Tá tudo bem. Não perdoa pastor, pastora, não perdoa ninguém, tá tudo certo. Mas faça o seguinte, falei para a pessoa, continue a sua vida. Viva com o teu caráter e a tua consciência diante do Senhor. Falar, todo mundo tem o direito de falar. A gente não vai conseguir agradar a todo mundo. E está tudo bem. Você só não pode parar a tua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Agora, por que Deus às vezes permite algumas perdas, dores, sofrimentos? Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Por que Deus permite isso? Porque Ele está contra nós? Não. Porque Ele gosta de ver, Deus é masoquista? Não. Ele gosta de ver a gente chorar? Não. Mas Ele precisa tratar o nosso caráter. Ele precisa gerar em nós maturidade. Até que a gente entenda que Deus não está contra nós. Mas o que a gente precisa entender quando está sofrendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que você perde, até aquilo que é uma dor momentânea, você precisa parar para entender o que esse sofrimento está tentando me ensinar. O que é essa angústia, essa pressão no trabalho, essa pressão em casa, na faculdade, no ministério? O que essa dor está querendo me ensinar e está querendo gerar dentro de mim? Que tipo de maturidade? Que aperfeiçoamento Deus está levando a acontecer dentro de mim com esse cenário que Ele está querendo me ensinar? O sofrimento não vai ser para sempre, a perda, a angústia, mas você precisa aprender o que Deus tem para você em cada estágio da tua vida. Aleluia! Último ponto, eu quero, antes de terminar, só te explicar uma coisa. Existe uma diferença entre a obra da salvação e o reino de Deus. Porque algumas pessoas acham que só ser salvas ou só aquilo que Jesus fez já está garantindo tudo na minha vida. Por isso que eu disse que a obediência vai te proteger na sala de espera. A obra da salvação foi aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Nós estávamos falidos, desligados de Deus, nós estávamos fadados a ir para o inferno, e um dia o Filho de Deus se manifestou na terra como ser humano, foi fiel até a morte, morte de cruz, rasgou a escrita de dívida, derramou o seu sangue, perdoou os pecados e te reconectou ao Pai. E todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Para ser salvo, você só precisa crer no coração que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos e se arrepender dos seus pecados. Pronto, você está salvo.
Arrependeu dos pecados? Crê que Jesus é o Senhor? Você está salvo. Aleluia. Mas agora, reino de Deus não tem nada a ver com salvação. Tem pessoas que foram salvas, mas não desfrutam do reino de Deus na terra porque não sabem obedecer. São péssimos em obediência. O que te promove no reino de Deus não é ser salvo, é o quanto você obedece. É o quanto você guarda os mandamentos do Senhor e os pratica diariamente na sua vida. Quanto salvação, eu creio e recebo Jesus no meu coração. E Efésios 2 diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele vos reconciliou com o Pai. Aleluia, é de graça. Agora no reino de Deus, a palavra do Senhor diz, o reino é tomado à força. Por obediência, por força, por entrega, por renúncia. Então, embora você esteja numa sala de espera, sofrendo algumas perdas, danos ou dores, você não pode tomar atitude errada só porque você está sofrendo, viu? Você não pode deixar de obedecer a palavra e a Deus só porque você está triste. Levanta o teu ânimo, honre a palavra e continue obedecendo ao Senhor, mesmo em tempos de angústia. E para fechar, o louvor já pode me ajudar? Para fechar, eu quero dizer que o intervalo, a espera, a sala de espera que o Senhor nos coloca, revela Cristo dentro de nós. Toda sala de espera, todo tempo de espera, todo tempo em que você passa ali sendo fiel ao Senhor, mesmo sem entender nada, isso está gerando Cristo, revelando Cristo na sua vida. Eu quero te dizer que Deus honra a sua fidelidade. Deus honra o seu coração. Deus honra o secreto. Deus honra aquilo que você faz sem ninguém ver. Deus honra a sua perseverança, o seu ânimo. O Senhor sabe que você está já há tempos tendo que enxotar aves de rapina da tua aliança, da palavra que Ele te deu. E posso te dizer uma coisa? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que decidem, ainda que numa sala de espera, continuar confiando na palavra do Senhor. Ele honra isso. Nessa noite eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Alguns de vocês precisam ouvir isso. Que Deus não desistiu de nenhuma palavra que um dia Ele disse para você. De que Jesus não anulou nenhum chamado, nenhuma palavra e nenhuma promessa que Ele te deu. Mas talvez você esteja na sala de espera. E está tudo bem. Talvez nessa sala de espera sua, não está sendo uma sala de espera confortável. Sofá maneiro, um filme para te distrair. Talvez está sendo um fundo do poço igual José. Talvez está sendo no deserto pastoreando ovelhas sem ninguém ver, igual Moisés. Talvez está sendo voltando ainda para a caverna, livrar ovelha da boca de leão, igual Davi. Talvez você está num tempo de espera, mas está tudo certo. Eu sei que às vezes a angústia aperta no peito, você quer dar uma resposta logo, quer virar de página logo, mas não se esqueça, Deus trabalha no entre. Deus trabalha na pausa, Deus trabalha na espera. A espera está revelando o teu coração. E sabe qual é a boa notícia? A hora que o tempo virar, a hora que chegar o momento, a hora que Deus honrar, a hora que Deus levantar, a hora que Deus colocar você para falar, para ensinar, para testemunhar, a hora que Deus revelar você para o mundo, você vai ter marcas de vencedor para poder mostrar. Você não vai ter só uma fantasia, uma historinha de um testemunho que ouviu contar. Não, você vai ser um testemunho vivo. O Senhor está construindo você. Possa ser que nessa sala de espera Deus não esteja melhorando o mundo para você agora. As coisas estão difíceis. Mas talvez Deus esteja melhorando você para o mundo. Você está sendo uma pessoa melhor. Você está sendo um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Você está sendo um crente melhor. Você está sendo alguém mais comprometido com o Senhor. Mesmo sem entender coisíssima nenhuma, você não parou. E porque você não parou, ainda que esteja na sala de espera, Deus está com você. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos.
Eu não vou estar com você só quando você estiver dando certo. Eu não vou estar com você só quando você estiver tirando nota 10. Eu não vou estar com você só quando você, todo dia você jejuou e me buscou sem falha. Não, eu estou com você. Eu estou com você no fogo de rotina. Eu estou com você no ordinário. Eu estou com você no trabalho, na faculdade. Eu estou com você arrumando casa. Eu estou com você pela rua. Sabe, algumas pessoas, olha o que eu vejo no Espírito. Algumas pessoas andando na rua assim, a lágrima aqui escorrendo. Deus, quando vai ser a minha hora que o Senhor vai mudar? Que o Senhor vai mudar o meu tempo? Quando que o Senhor vai honrar a minha casa? Quando que o Senhor vai olhar para mim? Quando que o Senhor vai ter misericórdia? Deus recolhe lágrimas. O Espírito Santo não joga uma lágrima sua fora. Mas Ele rega o jardim que você está se tornando para a habitação dEle. Aleluia. Eu quero encerrar com essa palavra de Hebreus capítulo 10 e 35. Hebreus capítulo 10 e o verso 35 traz uma convocação para dentro de você. Fique de pé comigo e ouça esse decreto do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 35. Eu encerro a sala de espera de Deus declarando o seguinte. Abra suas mãos para receber aí no seu lugar. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Abra suas mãos agora. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Quantos podem dizer glória a Deus? Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Pai, eu quero te agradecer agora. Fale com o Pai aí no teu lugar. Eu quero te agradecer, Senhor, por nos colocar com tanto cuidado na sala de espera. Ainda que estejamos na sala de espera, o Senhor está conosco. O Senhor não nos desamparou, não nos abandonou. Talvez ainda algumas promessas não se cumpriram, mas nós estamos com os nossos olhos no Senhor. Talvez, Senhor, nós estamos nesse momento olhando para o céu de meio-dia, não tem estrela nenhuma aparecendo, mas nós estamos crendo na Tua palavra. Assim como Abraão acreditou, assim como Abraão creu no Senhor contra toda esperança, nós cremos na Tua palavra. Nós temos uma palavra. E ainda que estejamos passando momentos de dor, momentos de frustração, momentos em que a gente está tendo que lidar, Senhor, com perdas, ou com dores da alma, ou com frustrações do coração, a Tua boa mão não nos desampara. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo a fazer o que precisa ser feito. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo a resolver o que precisa ser resolvido. Senhor, se for necessário reconciliação, se for necessário a verdade, se for necessário, ó Senhor amado, a Tua cura no nosso coração, na nossa casa, se for necessário a Tua cura no nosso casamento, se for necessário, Senhor, a cura na criação com os filhos, no relacionamento entre pais e filhos, Senhor, o Senhor pode operar. Se for necessário o Senhor trazer de volta o ânimo do ministério, o ânimo de poder servir ao Senhor, de poder trabalhar para o Senhor, de acordar todos os dias e saber que nós temos um chamado. Resgata a nossa alma, Senhor. Resgata o nosso coração, Senhor. Tira de nós agora, ó Pai, toda ave de rapina que desceu para tentar roubar a nossa palavra. Ó Deus, agora como igreja, nós oramos no nome de Jesus Cristo, que toda ave de rapina que se levantou contra nós, todo espírito maligno que veio trazer confusão, que veio trazer cansaço,
que veio trazer, ó Deus, roubo de força e de energia. Ó Deus, que essas aves sejam repreendidas agora pelo poder do nome de Jesus. Que todo espírito maligno que se levantou contra a tua igreja, contra o mapa, contra a nossa casa, contra a nossa família, ó Deus, que os teus anjos agora vão repreendendo todo mal. Que pelo nome de Jesus Cristo todo espírito maligno caia por terra, toda cadeia caia por terra, todo pensamento contrário do Senhor caia por terra, tudo aquilo que veio para tentar roubar a tua palavra caia por terra no nome de Jesus. Senhor, mas que haja restauração da nossa aliança contigo agora. Você que sente que precisa restaurar a sua aliança com Deus, ouça-me bem. Você que está me ouvindo e sente, independente de quantos anos você tem de crente, tá? Se você é visitante, se você já é ministro, líder, pouco importa. Você que sente que precisa restaurar a sua aliança com Deus, coloque as suas duas mãos no seu coração. Eu quero orar com você aí mesmo no seu lugar. E nós vamos repetir essa oração no nome de Jesus. Com fé, como quem restaura a aliança com Deus. Declare assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir o seu perdão agora por todas as vezes que eu abandonei a guarda da minha palavra, a guarda da minha aliança com o Senhor, por todas as vezes que eu cansei ou me frustrei, seja com pessoas ou com a demora do cumprimento. Eu te peço perdão no nome de Jesus Cristo. Mas eu peço agora, Senhor, restaura a minha autoridade, restaura a minha comunhão contigo, restaura a minha intimidade com o Senhor e restaura a tua unção sobre a minha vida, porque eu declaro no nome de Jesus, eu tenho uma palavra, eu tenho uma aliança contigo. Tu és o Senhor da minha vida. Declare bem forte: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o meu Messias. Tu és o meu dono. E a Ti eu servirei para sempre. A melhor decisão da minha vida foi entregá-la a Ti, Senhor. Eu te agradeço por isso. E eu peço, revigora a Tua palavra dentro de mim. Revigora as minhas forças espirituais. Revigora o meu ânimo. E me ajuda a prosseguir, firmado na Tua promessa. Em nome de Jesus. Amém.